Passado eu contei uma história da cultura nerd. Vou voltar nessa história. Tava o Bilbo Baggins lá na toca dele, tranquilo, sossegado. Aí aparece o Gandalf com uma proposta de uma aventura. Ele mais trocentos anões lá, que eles tinham que recuperar um tesouro lá que estava protegido por um dragão. E naquela indecisão, o Bilbo, um estudioso lá, confortável, com aquela vida confortável, aí o Gandalf vira para ele e fala a seguinte frase: o mundo, ele não está nos seus livros e mapas, ele está lá fora. E daí, a partir daí, ele entra numa aventura. O papo hoje é sobre viagem. Vamos conversar. E que viagem. Putz, grila, hein? Hoje ele começou com tudo, hein? Uhul. Mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bom, hoje a gente vai conversar sobre viagem, sobre você sair da sua casa e ir para algum outro lugar. E citando um outro cara que também tem um livro dele aqui, ó, Aldous Huxley, ele diz o seguinte: viajar é descobrir que todo mundo está errado sobre os outros países. É meio curioso. Curioso que eu fiquei refletindo, porque realmente a viagem... Todo mundo o quê? Se foi para um determinado país, vai lá e conta para mim sobre esse país, eu vou para o mesmo lugar que você foi, a minha experiência é completamente diferente da sua. Justíssimo. Né? Então é interessante. A gente... quando você sai de casa, você sai da sua zona de conforto, parece que o mundo se expande. Né? O Huxley é o do Admirável Mundo Novo, né? O que por si só já nos convida a falar de viagens, né? É isso aí. Muito bem. Tudo bem contigo, Pailu? Tudo maravilha. Hal. Sem viagem. De onde que é Hal? Sem viagem. Sem viagem? Não, Hal acho que é indígena, né? Pois é uma saudação de algum lugar do mundo, né? Falando nisso, eu não fui para Manaus na parte indígena ainda. Fui para Manaus, capital. Capital. Mas conhecer a parte indígena, a história toda, eu não tive oportunidade ainda. E me disseram, os que tiveram essa oportunidade, de que é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Recomendo. E a gente... Eu acho que a ideia do bate-papo de viagem é essa. Assim, a gente compartilhar um pouquinho de experiência, o que tocou, e de repente alguma viagem, alguma experiência, o que foi interessante, o que a gente aprendeu, cresceu. Adorei saindo a provocação, de casa, né? Saindo de casa. Que lugares incríveis, divertidos, bacanas a gente já foi. E acho que você nos alertou aqui nos bastidores, o Júlio fez uma provocação. Pessoal, nada de ficar falando de onde você passeou de um jeito chato, assim, só ficar... relatando o que você fez, né? O que valeu a pena, né? Por que foi incrível, por que foi fascinante ter ido nesse lugar. Eu pensei umas coisas aqui nesse sentido. Porque mesmo. tem aquele perigo também, né? Se eu vou na casa do Pairuda, ele fala: deixa eu te mostrar o álbum da minha viagem que eu fui lá pra não sei onde. Pra nunca mais voltar em casa. Olha, eu fui nesse lugar. E você fala: pô, que bom pra você, né? Até quando você também foi, você pode pelo menos fazer essa troca, né? Pô, cara, mas você foi no lugar tal? Fui. E o que você achou? Ah, não gostei. Pô, mas você viu tal coisa. Agora, imagina quando você nunca foi e o sujeito, em vez de te ensinar alguma coisa ou dividir, ele fica falando só dele. Não, porque eu tive lá, eu gostei, eu achei bacana, eu comi tal coisa. E como é que eu participo disso contigo, né? Bom ponto. Ontem eu encontrei com uma colega que acabou de voltar da Itália. E daí ela contando alguma coisa da viagem, ela contou uma cena, né? Que ela falou que chegou numa praça e naquela praça, assim, era um feriado e tinha um monte de velhinho, assim. E ela reforçava. Cara, tinham duas velhinhas que eram velhinhas mesmo, tipo, eram muito velhas. Assim, seja lá qual for o critério dela de muito velha, né? Mas eu achei curioso, ela reforçando. E elas chegaram de bicicleta. Aí cada uma chegou de um lado, as duas encostaram a bicicleta ali na praça. Aí desceram, sentaram para tomar café e você via que eram, tipo, melhores amigas ali, que eram super amigas. E ela relatando toda essa cena, assim, história bonita, né? Então, assim, é isso. Às vezes a gente tem na viagem uma cena, né? Alguma coisa que você presenciou, que não faz parte do seu dia a dia, que faz repensar sobre... Eu queria pegar carona nisso aí. Na bicicleta. Na bicicleta. Por quê? Eu fui, em 2010, eu fui para a Holanda. Como todo mundo sabe, eu trabalhei por muito tempo com um holandês de lá. E ele foi meu líder na cervejaria. E ele tinha deixado o Brasil, foi para outro país e depois estava morando de volta na sua terra natal, que era a Holanda. E aproveitei um momento ali e fui visitá-lo. E aí eu tive um dia de holandês.
Muito legal, porque a gente saiu durante o dia, foi ao supermercado, fazer as compras e tal, e eles não almoçam comendo a comida tradicional. O almoço é lanche. E o jantar vira comida, ao contrário. Então no almoço a gente comeu lanche, eu achei meio estranho, mas ok, né? Tô no dia de holandês, vamos viver essa experiência. Beleza, à tarde, conheci lá o bairro e tal, à tarde a gente saiu de bicicleta. E fomos passear de bicicleta. A gente rodou, sei lá 20, 30 quilômetros. Tudo de bike e fomos parar no centro histórico da Holanda. Né? De Amsterdã mesmo. De Amsterdã, isso. E aí, cara, começamos... O que o holandês faz? Bebe muito. Sentamos num pub e começamos a beber. E aproveitando ver pôr do sol e tal. E divertir, né? Porque era um negócio, uma cultura realmente bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil, tá? Beleza, passado horas ali, virou noite, a gente tava ligeiramente alterado. E aí eu falei, puxa vida, que gostoso que foi isso aqui, né? Aí ele falou, cara, precisamos ir embora. Eu falei, vamos embora. Puta, aí eu lembrei que a gente tava de bicicleta. Vai ter que pedalar. E eu vou te falar, cara, que foi um exercício, eu não recomendo, tá? Não recomendo pra Não ninguém. é legal andar de bicicleta bêbado? Bicicleta em Amsterdã. A história de Don't Drink and Drive é bem verdade, tá? Don't drink and ride. Não dirija-se de beber, tá? O que for, não dirija nada. Porque a coordenação motora, ela fica realmente bem alterada. A gente tinha bebido alguns pints. Vejam o tamanho do Pailu, vocês podem ver que ele não é pequeno. Vocês imaginam quantos pints o Pailu conseguiu beber? O pint é tipo meio litro, pints não é? São medidas de quase meio litro, né? 473 ml, cada pint de chopp ou de cerveja. Então a gente tomou alguns pints, porque eu tinha que honrar o Brasil, né? Junto com o holandês, que não era fácil não. O cara bebia bem. Bom, a gente montou na bike, cara. E começou. E era noite, né? Começou. E aí, canais, vai né? pra cá, vai pra Amsterdã é uma lá. cidade de canais, Sim, né? mas nas ruazinhas mesmo, né? Não tem como a gente andar de bike no canal, né? Cara? Não, então, mas tem os canais, o que torna tudo ainda mais Não, dramático, sim. né? Vacilou, cai no rio. Pois é. E aí a gente começou a ir e tava meio nublado. Eu não sei se era efeito alcoólico, ficou mais nublado. Tipo, era de noite, mas tava nublado. Tava divertidíssimo. Mas eu falei assim, ainda bem que eu tô atrás do cara, né? Porque se eu tivesse que decorar o caminho para chegar na casa dele, eu ia me perder, certeza. Tá? E, cara, é impressionante como você fica totalmente alterado quando tem esse efeito álcool mesmo, tá? Para pedalar, tempos e movimentos, calcular distância, sabe assim? O chão tava meio escorregadio. Falei, pô, se eu pedalar com vontade aqui para acompanhar o cara, eu vou cair. E se não pedalar com vontade, fica Se eu pra ficar trás. para trás, eu vou me perder. Entendeu? Então tava naquela cruz e espada, né? Então foi uma aventura tão de adrenalina para mim que eu cheguei muito sóbrio na casa dele. Bem sóbrio mesmo. Então assim, isso me marcou, né? Porque era uma experiência num país, na cultura dele, viver um dia de holandês, mas muito diferente. Aí chegou lá, a gente foi comer carne, churrasco, aquelas coisas todas, sabe? Então assim, foi um dia que de verdade marcou bastante. De uma rotina que é deles, mas que foi muito diferente para o meu dia a dia, né? Que interessante, né? Eu não tinha marcado Amsterdã aqui entre... Porque eu pensei em alguns lugares, pô, onde que me marcou mais e tal? Eu tive em Amsterdã enquanto eu morava em Portugal. E o motivo pelo qual eu fui para Amsterdã, primeiro era porque todo mundo falava de Amsterdã. Amsterdã é incrível, é incrível, é incrível. Primeira conclusão da minha experiência lá. Legal. Claro, um lugar maravilhoso, super diferente do Brasil e tal. Mas eu não saí tão encantado de Amsterdã quanto eu vi tanta gente ter ido para lá e continuo tendo amigos que vão para lá e voltam encantados. Você vê, a minha experiência não foi tão incrível, né? Mas eu tive lá, inclusive, para encontrar um primo meu, português, o Pedro, que estava fazendo Erasmus, que é um programa de intercâmbio, né, acadêmico que tem na Europa, onde você vai fazer 1 ou 2 anos do seu curso universitário num outro país, alguém desse país vem para o seu, sensacional, né? A Europa é do tamanho do Brasil, mais ou menos, estou exagerando aqui, só que você está falando ali de 30 países, 30 culturas super diferentes do tamanho do Brasil, então olha que lindo, né, você poder fazer esse tipo de intercâmbio. E o Pedro estava fazendo isso lá na Holanda, não estava em Amsterdã, estava numa cidade próxima, mas para a gente poder se encontrar, vamos para Amsterdã. Talvez eu nem fosse passar por Amsterdã. Então a primeira memória que eu tenho de Amsterdã, por exemplo, é de ter reencontrado o meu primo. Porque ele é meu primo mesmo, né? Apesar de ele é português, eu brasileiro, mas meu pai é português. Então ele é meu primo de sangue, do lado do meu pai. E a memória que eu tenho da cidade, portanto, não é a cerveja como a do Pailu, e sim ter encontrado o Pedro.
Achei a cidade linda? Achei. Mas, por exemplo, o que eu mais gostei em Amsterdã foi o Museu Van Gogh. Porque eu particularmente gosto de pintura e acho lindo o tipo de traço do Van Gogh. Tem amigos que vão para lá e voltam falando que Amsterdã é incrível porque o consumo de algumas drogas é permitido, né? Tem os coffee shops onde se pode fumar maconha e alguns outros tipos de ervas e tal. Não foi com esta vibe que eu fui para lá, né? E olha como a gente nem imagina o que as viagens podem fazer, né? Depois o Pedro acabou falecendo em 2020, faleceu muito jovem, ele é um ou 2 anos mais novo do que eu, em casa, e foi realmente um choque. O Pedro era uma pessoa queridíssima, assim, tocava na banda da universidade que ele fez lá em Portugal, era o cara do clube da empresa onde ele trabalhava em Portugal, um cara muito ativo socialmente. E você vê, eu fico com a memória de ter encontrado ele fora, inclusive, de Portugal. Depois ele veio ao Brasil umas 2 vezes nos visitar e tal. Mas em Amsterdã, que não era uma cidade que eu previa encontrar. E que tá no roteiro de quase todo mundo que eu conheço. Cara, eu tenho que conhecer Amsterdã. E o Pailu traz Amsterdã por um motivo. Eu que nem tinha selecionado Amsterdã, de repente lembro disso por outro motivo completamente diferente. E aí cai no que você começou abrindo aqui, né? A viagem nunca é aquilo que o outro fez. De um para outro. É aquilo que eu participei ali. Mas eu né? quero talvez desmanchar essa visão que você tenha da Holanda como um todo, tá? Porque tem uma segunda experiência muito boa, ainda dentro de Amsterdã, que foi o dia do rei. Antigamente era o dia da rainha, né? Queen's Day, depois virou King's Day. E o King's Day, que é o dia do rei lá, é como se fosse um grande carnaval, tá? E esse carnaval é de música eletrônica nas ruas de Amsterdã. Então imagina algo como, sei lá, eu vou arriscar 1 milhão de pessoas na rua, tá? Como um grande carnaval do Brasil, só que só de música eletrônica. Só que o que é mais curioso? Todo mundo bebe muito, bebe até cair, tá? Mas não tem uma briga. Essa é a primeira coisa. A segunda, você vai para uma praça, tem lá 70 mil pessoas e o DJ que tá tocando é o Tiesto, que é um holandês. Um DJ famosíssimo, caríssimo, e para qualquer lugar que ele vá, o ingresso custa muito caro. Mas ele tá ali tocando em praça pública de graça. Aí você vai numa outra região, tem lá mais, sei lá, 70, 80 mil pessoas, tá tocando outro DJ lá, Paul Oakenfold, sabe assim? Super curioso também, para muita gente, todo mundo curtindo e bebendo muito. Você vai para uma terceira praça, tá lá Armin van Buuren, que é outro DJ até os dois primeiros eu tinha ouvido falar. Famosíssimo, terceiro, né? mundialmente falando, assim. E você vê que é uma coisa comum, natural para eles lá. E o que é mais incrível, tudo organizado, muita gente, todo mundo bebendo, não tem uma encrenca, não tem uma discussão. Olha como a vibe é outra, cara. É impressionante, isso aí que me marcou muito. Porque é um negócio, uma festa, uma celebração deles lá, né? E tudo muito, cada um no seu quadrado, sabe assim? E bem divertido e bem respeitoso. Me impressionou bastante. Visão, de fato. Então, recomendo. Normalmente acontece no final de abril, início de maio, tá? Então, é recente aqui, né? Acho que deve ter acontecido. E recentemente, e todo ano tem essa festa. Então, se um dia estiver pela Europa, perto desse período, vale a pena a experiência. Olha que eu não gosto de música eletrônica, não é o meu gênero. Né? Não é Nem pela top música, five. não é pela música, mas pelo contexto tô todo. tentando entrar nessa Então, vibe que você está trazendo. Perfeito. Cara, esse ano teve um amigo meu que ele falou um negócio que me fez pensar muito, assim, ele... E assim, eu tive o privilégio de viajar bastante, né? Eu e a minha esposa, a gente sempre gostou disso, então logo no começo do casamento a gente acabou investindo bastante tempo, né, e dinheiro em viagem. E daí esse amigo que eu conheci ele esse ano, ele comentou o seguinte, ele também, esse cara que viajou demais, ele falou, eu não viajo pelos lugares, eu viajo pelas pessoas. E daí o que me fez pensar muito é isso, assim, porque hoje está mais fácil do que nunca viajar, né? Muito mais fácil do que qualquer momento do passado, né? As passagens são mais baratas, é tudo muito simples, né? Tem mais opções de passagem, você programa toda a sua viagem aqui no Tá mais celular, acessível, né? Muito mais simples. Eu lembro, meu sogro, ele conta que ele foi para a Europa na década de 80, viajou com ele, só ele e a esposa, passou acho que 1 mês lá na Europa,
Cara, como que você viajava para a Europa na década de 80? E ficava imaginando isso, assim, né? Porque você não tem internet para poder pesquisar o hotel. Você tem que comprar aquele mapa um almanaque dos hotéis e talvez você E ligar daqui para lá para reservar era caríssimo. Isso, talvez reservasse alguma coisa, mas provavelmente você ia resolver lá. E outra, era um mês de viagem, né? Porque antigamente você ia viajar que era tão caro, você tinha que ficar muito tempo. O Júlio tá querendo se isentar dessa experiência do passado do papel. Né? Mas ele viveu, tá? Não, como se ele não Eu- tivesse. eu vivi hoje, essa essa história é do a papel. realidade. A gente né? chegava num lugar que não tinha o celular e nem internet tão fácil como é hoje, tá? E a gente ia lá no concierge do hotel e falava assim, posso ter um mapa da cidade? E a gente começava a marcar as coisas na Eu Que não até lembro hoje disso, eu não. gosto, E tal, cara. Eu entendeu? gosto de chegar, às vezes, seja uma cidade do Brasil, daqui do interior de São Paulo mesmo, ou se eu tenho uma oportunidade de ir para uma cidade mais exótica para nós, né, fora do Brasil. Eu adoro, cara, perguntar se tem mapa. E quando os caras, tem. Cara, eu adoro guardar o mapa da cidade. Boa Acho uma boa memória. Mas estava E daí- falando do seu amigo que gosta então, de pessoas. aí ele comentou isso. Ele falou, não, eu viajo pelas pessoas. E como eu disse assim, hoje, como é muito fácil viajar, a gente cai num perigo de ir ticando as estrelinhas, né? Banalizar a experiência. Porque assim, falar, não, beleza, já fui pra França, fui pra não sei o que lá, fui pra Disney. E você precisa de um checklist e vai acumulando, né, esses badges, né, as suas medalhas dos lugares que você já foi. Cara, como qualquer coisa na vida, assim, né? Se você não tem o propósito real do que você está fazendo com acumulando isso, ele vira um monte de nada também, vai virar um monte de lugar que você acumulou e no fim pode não ter o valor que você realmente estava buscando no final das contas. E daí, assim, aí ele comentou isso, não, eu viajo pelas pessoas. Aí eu comecei a pensar sobre as viagens que eu fiz e realmente, cara, as pessoas, ou as pessoas que eu encontrei, ou as pessoas com quem eu fui, geralmente elas são tão importantes quanto ou mais importantes do que o local em si. Então, por exemplo, eu lembrei de duas viagens que eu fiz. Uma que eu, antes de casar, uns 3 anos antes, não, 2 anos antes de casar. Ué, você teve vida antes de casar com a Raquel? Então, muito tempo atrás. Esse ano eu faço 17 anos de casado. Boa. Então, assim, acho que era 1 ou 2 anos antes de casar, eu viajei com um amigo. E era um grande amigo já, era muito amigo meu. E ele tinha feito um projeto de viajar pela Argentina, Chile. Ele queria fazer um rolezão, meio de carona, meio de ônibus. Aí eu acabei entrando de gaiato na história. O famoso mochilão. Era um mochilão. E, cara, e outra, foi antes de casar, assim. Você precisa aproveitar esse momento para fazer, né? Porque assim, depois você. Não que você tenha uma limitação, mas é diferente a dinâmica, tem uma responsabilidade, né? É diferente. É diferente claro. Você presta contas para alguém. Claro que sim. E daí a gente foi nessa viagem. Foram 21 dias de viagem, né? E fez um mochilão, cara. Eu lembro até hoje. A gente gastou, na época, foi acho que $1.000, na época que era 1 para 1, assim. Então, ou seja, foi R$1.000. A gente gastou 20 dias de viagem, passando por... A gente desceu de ônibus até o Rio Grande do Sul, depois foi de carona, passando pelo Uruguai, Argentina, Chile, voltou depois para o Foz do Iguaçu e chegou em casa. E a viagem foi incrível, a gente conheceu aí pelo menos 3 países diferentes, mas o principal dessa viagem que eu levo até hoje é esse meu amigo, cara. Que assim, ele acabou se tornando meu melhor amigo, meu amigo mais próximo, que está morando na Austrália hoje, né? Meu amigo mas do meu coração ele está muito próximo. Então assim, a pessoa com quem eu fui na viagem foi acho que a principal coisa que eu trouxe dela. E a outra viagem que eu lembrei foi uma das primeiras viagens que eu fiz com a Raquel, logo depois que a gente casou. Que foi assim, a primeira viagem que a gente programou, que a gente começou a planejar a viagem, vamos para tal lugar e tudo mais. E, cara, como foi importante assim, viajar com a esposa, conhecer os lugares, dividir as experiências com ela. Depois a gente teve muitas outras viagens juntos, né? Praticamente todas as viagens que a gente faz junto. Mas, assim, essa primeira, sabe, que a gente falou, nossa, que legal, a gente foi para Europa, passamos uns 2 países na Europa, e foi muito gostoso isso, sabe? Programar alguma coisa junto. Então, não só o lugar que a gente conheceu, mas assim, a companhia é fundamental, cara. Fundamental. Aliás, eu tenho uma teoria vivida que eu assino, que é o seguinte. Você tá falando de pessoas, tá? Você quer conhecer uma pessoa legal? Às vezes você viveu a vida inteira com a pessoa e fala, puta, meu melhor amigo e coisa e tal. Você quer ter certeza se ele vai ser seu melhor amigo, se vocês têm bastante sinergia e química? Viaja com ela. Pelo menos 3 dias.
Antes de formar uma sociedade, então, faz uma Qualquer viagem coisa, com o possível qualquer coisa. sócio. Se você tem um pretendente, vai casar, por exemplo, viaja 3 dias com essa pessoa. Sabe por quê? As pessoas conseguem colocar várias máscaras e fazer ter várias personas ou personagens no dia a dia. Mas quando você convive com ela 24 horas, no primeiro dia talvez, no segundo e no terceiro já não consegue mais. E fora da rotina a gente quebra, né? Ela a passa a máscara. ser ela mesma. E aí você tem os perrengues, você tem as dificuldades, as coisas não planejadas, aí você vai descobrindo a pessoa na sua essência. E aí essa é a hora que você vê se a sua relação é muito boa mesmo, se as pessoas se compreendem, se as pessoas se perdoam entre si. Sabe? É incrível o que uma viagem de 3 dias ou mais pode fazer para confirmar a sua relação com uma determinada pessoa. Vocês estão falando de pessoas aqui, engraçado, né? Olhando aqui para os lugares que eu pré-selecionei, curioso, porque algumas, né, das seleções tinham a ver com coisas que eu vi, mas engraçado como rapidamente vem à memória as pessoas, né? Então, por exemplo, eu fui para um lugar que é inusitado para muitos brasileiros. Fui para o Japão. É longe, é literalmente do outro lado do mundo, né? Tem um esforço. O que eu tinha colocado aqui? Poxa, o que me chamou a atenção lá? Uma certa tríade de uma sociedade que vive rodeada de disciplina, de tecnologia primeiro, né? Claro que isso mais nas cidades grandes. Eu tive em Tóquio, Kyoto, por exemplo, de cidade grande, e tive em 2, 3 cidades menores visitando. Claro que você sente menos a tecnologia. Mas o trem, bala, chega em todos os lugares, os prédios são super tecnológicos, e eu fui, tem quase 20 anos já. Então a tecnologia é presente. Ao mesmo tempo que a espiritualidade é presente. Você está lá no centro de Tóquio, do lado de um baita prédio tecnológico, um monte de luzes, etc. e tal, do lado de um templo shintoísta, e a pessoa indo lá rezando com aquele monte de LEDs, né, em volta. Esse contraste era muito interessante para mim, ao mesmo tempo que é notória a questão da disciplina. Mas aí eu começo a lembrar de quais episódios? Os episódios com as pessoas. Então eu lembro que nós fomos para Kyoto, que é uma cidade imperial lá, e quando nós chegamos na cidade, estava com mais 2 amigos, a gente foi lá na parte do turista para pedir um mapa, né? E aí uma japonesinha bem pequenininha assim, perguntou pra gente, você imagina um japonês falando inglês, que não era perfeito, e nós brasileiros falando inglês. Ou seja, ninguém estava falando inglês. Era alguma conexão ali que a gente estava tentando, né? E ela perguntava pra gente, tá, onde vocês... vocês já têm um roteiro? E eu já tinha tido um roteiro. Falei, nós vamos aqui. Ela, não vão. Minha primeira reação é, como não vou? A viagem é minha. Não vão. Aqui em Kyoto vocês vão. Aqui. Aí eu falava pra ela, não, mas eu quero ir nesses lugares, eu só quero saber, né? A gente queria acho que um táxi, uma indicação. Não, vocês não vão nesse lugar. É uma cena surreal. Você fala assim, cara, como assim? A mulher está querendo determinar onde eu devo ir. Ela estava certa. Os lugares que a gente tinha planejado não ia dar tempo. Então, no final das contas, um dos 3 ali teve juízo, um dos outros 2 teve juízo e falou assim, vamos começar por esse lugar que ela falou? Só de ir nesse lugar a gente já viu que não ia dar tempo de fazer o resto. O que eu lembro da mulher e da cena inusitada dela? Aí num outro dia eu queria visitar lá um parque em Tóquio chamado Parque Ueno, que é onde ficam os restos dos imperadores e tal. E quando eu saí da estação de metrô, eu saí bem no meio assim de um muro grande, né? E portanto eu não conseguia enxergar se a entrada do parque estava para a esquerda ou para a direita. E aí eu vi lá um grupo de jovens, tal, chamei eles e pedi ajuda, né? Falei ali no meu inglês também, que não é perfeito, se eles podiam me ajudar. Where is the entrance of the park? Is there or there? Né, apontando assim. Cara, eles se reuniram, que era uma coisa que acontecia muito lá, e começaram em japonês. Desculpa, eu não tô querendo tirar sarro do japonês, é um pouco a memória fonética, né, fonética que eu tenho. Aí eles faziam um som que engraçado, ficou marcado para mim, que é Cara, e eu só perguntava, gente, e eu precisava ir logo, porque eu tinha aqui um jogo de futebol para assistir depois. E tinha horário. Pouca paciência, né? Cara, meu Deus do céu, só me É um dizem ali. sem paciência com oriental. Olha, talvez eles estivessem tentando ver qual era a melhor forma de me explicar como aproveitar o passeio no parque. Não sei. Mas a minha pressa ocidental era tamanha de só me diz onde é a entrada do parque, eu entro no parque, vou ver o que eu quero e vou embora que eu tenho que ir pro jogo. Será que eu desfrutei? Não sei. Mas, ao mesmo tempo, a história tem a ver com pessoas, né? Essas pessoas anônimas para mim, que eu não sei nem o nome delas, me deixam essa memória de uma gentileza. Isso é uma coisa muito forte no Japão. Uma vontade de te ajudar, que eles param a vida deles para te ajudar.
Só que ao mesmo tempo, às vezes se ele não sabe como te ajudar, ele te amarra ali. E tudo isso tem a ver com gente, né? Claro que eu vi coisas super interessantes lá, comi coisas diferentes. Mas você tem razão. O bartender do lugar onde eu fui comemorar, depois que meu time ganhou e tal... Obviamente, se eu fui pro Japão e o meu time ganhou, vocês já sabem para que time eu não torço, né? Mas tudo bem, isso aqui foi só para os meus amigos alviverdes. Brincadeira, gente. Mas eu lembro do bartender, do pubzinho subterrâneo que eu fui comemorar, que o cara me deu um livro de presente, todo em japonês. Você sabe ler japonês, Pailu? Não. Você sabe ler, Júlio? Não. Nem eu. Eu até hoje não sei o que está escrito, eu sei que é um livro de poesia, mas o ato dele me dar um livro, porque eu era um brasileiro, talvez inusitado também para ele, tá ali conversando e tal. E eu não sou descendente, né, direto de japonês, então ele via que eu tenho essa cara meio de portuguesinho. De gringo, né? De gringo, né? Porque ainda há muitos brasileiros que são descendentes de japoneses, fisicamente são parecidos, né, com a estética predominante das pessoas no Japão. Eu não. Então, o que eu lembro mesmo é o presente. Interessante você ter trazido isso. Tem um episódio engraçado ainda dentro do Japão, né? Eu estive lá em 2016, fui com a família, fui fazer um exame de segundo dan lá pro Aikido, né? No Japão. Então aproveitei a viagem, porque é do outro lado do planeta, né, gente? Para conhecer o país como um todo. E aí tem duas coisas curiosas lá. A primeira é, a gente descobriu, e aí já tinha a tecnologia do celular, tá? A internet muito forte. A gente descobriu que tinha um lugar que era o melhor gyoza do Japão. Tá? E aí falou, temos que ir lá, né? Porque a gente adora a gyoza, que é uma espécie de um pastelzinho japonês. E falou, precisamos comer. E a gente foi de um bairro, fomos a pé. E eu achando que era 2, 3 quilômetros. Isso em Tóquio? Em Tóquio. E na verdade eram uns 7 mais ou menos quilômetros. E as crianças ficaram muito cansadas. Tóquio é razoavelmente plana, né? A gente foi caminhando e era final do dia, né? Então entrou na noite, foi indo. E a gente se perdeu. O bairro era Roppongi. E aí eu cheguei em Roppongi, mas não consegui chegar no restaurante. E aí eu fui pedir ajuda para um cara que estava andando de bicicleta. Imagina como se fosse um vilarejo cheio de ruazinhas estreitas que às vezes nem cabia carro. Tá? Esse cara... confirmando o que você falou da parte de tentar ser solidário com uma pessoa estrangeira, né? Eu falei do restaurante, falei que eu estava perdido e ele falou, ok. Pegou a bicicleta, desceu dela e foi empurrando a bicicleta junto com a gente até o restaurante. Para poder andar no mesmo ritmo que vocês? E para chegar no restaurante. Ele não indicou pra gente, ele levou a gente até lá. E aí a segunda parte do episódio é que quando eu estava chegando na porta... O cara de dentro do restaurante, era uma porta de vidro, tava virando a chavinha de aberto para fechado. E eu assim, meu Deus, a gente caminhou tantos quilômetros para ter uma experiência gastronômica e o cara tá fechando o restaurante. Eu fiz um sinal de, pelo amor de Deus, eu vim de muito longe, né? Não deu nem para falar, porque eu tava do lado de fora. Ele olhou para mim, olhou para Manu, que era pequenininha. Manu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, 6 para 7. E a Júlia devia ter 9. Então era tudo pequenininha e a Fê, né? Ele olhou para a família, olhou para o dono da loja, parecia um lutador de sumô, assim, bem grandão. E aí, né? Que ele fez assim, entra. Aí ele abriu a porta, a gente entrou, ele fechou a porta e fechou lá, estava encerrado. A gente sentou à mesa, fez o pedido, ele entregou a comida pra gente na mesa e começou a limpar a cozinha. Começou a limpar tudo. Ele só ia saindo as pessoas. Então, graças a Deus, deu certo a experiência, foi maravilhoso, né? Era bom mesmo, gyoza? Muito legal. Frito ou assado? Muito legal. Ele era frito, tá? Bom, essa era uma. Aí tem uma outra que a gente foi para um bairro chamado Kamakura, que tem acho que é o maior Buda que a maior tem lá. estátua de Buda em ferro, acho que em metal, né? Isso, gigantesca. Julião, você ia adorar. A gente entrou, foi conhecer e tal, tava super legal. Saindo desse parque onde estava esse Buda gigante, na outra esquina tinha uma lojinha de armas medievais. Tudo quanto é tipo de arma, réplicas, né? De armas medievais. Eu falei, curioso, porque eu me interesso pela arte marcial e me interesso pelos instrumentos que a turma antiga usava. Aí fui lá de curioso mesmo para olhar. E eu vi que tinha umas fotos na parede com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tá? Nessa parede. E aí eu tô lá olhando assim, veio um japonês,
silencioso, mas sorridente e simpático, cara de simpático. Aí ele olha para mim e não tinha como, eu olhando para os instrumentos, não tinha como não percebê-lo, né? Aí eu olho para ele, ele olha sorrindo para mim e faz assim, para foto. Aí eu olho para a foto, olho para ele, eu olho a foto, tá o Barack Obama e um japonês do lado, que era ele. Ele estava todo orgulhoso de dizer, olha, sou eu que tirei foto com o presidente dos Estados Unidos. E queria mostrar para todos. Ele queria mostrar para todo mundo, entendeu? E foi super curioso, porque, de verdade, é difícil você ver uma coisa dessas, né? E o cara tava ali, aquilo é um troféu para ele, né? Para mostrar ali que ele estava extremamente orgulhoso de ter tido essa oportunidade ímpar, né? Que riqueza de repertório que vai gerando em nós, né? Assim, o viajar, seja para uma cidade do lado da sua que você nunca foi, especialmente se for para um lugar que tem uma cultura diferente, como isso vai gerando aprendizados, a gente vai aprendendo a respeitar o diferente, a necessidade dele. Ele só queria dizer para você, né? Estou feliz que eu tirei a foto com um cara importante mundialmente. Posso nem gostar dele politicamente, né? Não importa, ele foi uma figura importantíssima na história. Eu tirei uma foto com ele. E você reconhecer, pronto, ele ganhou o dia, né? Exatamente. Muito legal. Que legal, né? Nessa onda, deixa eu contar então uma história também de um lugar que você vê, não tinha selecionado. Essa é a magia da gente conversar, né? Quantas vezes eu faço a minha listinha aqui de temas, a gente começa a falar. Esquece a lista aí. Cara, e aí, quantas vezes, né? Pô, peraí, isso aí que você falou, eu lembrei de uma outra coisa. Eu gosto muito de cerveja como um todo, e especialmente de cervejas diferentes, com receitas diferentes, que se convencionou chamar de cerveja artesanal. A Bélgica é um país que tem uma cultura cervejeira fantástica. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas não vou errar o número muito, não. São cerca de 10 milhões de habitantes. Até a última vez que eu vi, tinha mais de 2.000 cervejarias registradas, fora os cervejeiros caseiros e tal. Então é uma cultura muito forte. As cervejas belgas são reconhecidas, mesmo as comerciais, como muito boas, de receitas muito boas, que usam ingredientes, seguem processos muito bons e tal. E tem um tipo de cerveja que se chama de trapista, que nem é o estilo de sabor da receita, mas sim a forma como ela é feita. A cerveja trapista tem que ser produzida, tem que ter em todas as suas etapas de produção a participação de pelo menos um monge da tradição cisterciense, acho que eu estou falando certo, tá? Um monge trapista. Daí vem o nome, então, portanto, cerveja trapista. Quando a gente foi à Bélgica, em 2007, acho que eram 6 cervejarias trapistas no mundo, 5 na Bélgica, ou 6 na Bélgica e uma na Holanda, que é a La Trappe. E nós fomos visitar uma dessas, que é a Chimay, que fica na cidadezinha de Chimay. Cara, uma cidadezinha super pequenininha, não deve ter mais que 10 mil habitantes. Ficamos hospedados lá, fomos visitar o mosteiro, tudo muito legal pra gente, puxa, uma coisa diferente. Vambora, vamos então parar na praça lá central de Chimay e vamos tomar uma Chimay aqui só para registrar isso, porque depois a gente ainda ia para uma outra cidadezinha antes de voltar para Bruxelas, que é a capital. Sentamos lá, tal, veio lá o garçom, um barzinho de praça. Vocês vão querer tomar? Bom, primeiro a gente abre o cardápio e aí são essas coisas, você vê. A gente viu coisas lindas, né? Tanto no Brasil quanto em outros lugares, mas essa sensação de abrir o cardápio e descobrir que a Chimay, se você não tomou uma Chimay e você puder, faça esse investimento, vale a pena. Mas eu lembro que... E não precisa ir até a Bélgica, tem Chimay no Brasil, isso. E hoje está razoavelmente bem distribuída. Claro que não vai ser qualquer bar que vai ter, nem qualquer supermercado, porque ela é uma cerveja importada, então ela custa um pouco mais caro, mas já não é tão difícil de achar. Na internet você consegue comprar facilmente, né? E vai entregar em qualquer lugar do Brasil. Mas, pois bem, 2007, eu acho que a Chimay já custava aqui no Brasil mais ou menos uns R$30. O que... né? Nós estamos hoje gravando aqui em 2024, portanto, né? Já vão aí 17 anos, né? Tá certo? Fiz as contas certas, né? 17 Pode acreditar. anos. E aí era caro pra caramba, R$30. Numa época que talvez uma latinha de Brahma custasse 90 centavos. Uau. Então, você vê, hoje se a lata de Brahma custa aí uns 4, 5 reais, deve ter alguma variação, estou falando de preço de supermercado, hoje a Chimay não custa tão mais, custa uns R$40. Bom, mas naquela época então era uma fábula de dinheiro, né? Quando a gente chega lá, abre o cardápio e custa €1, cara, a gente olhava, eu tava eu e minha esposa, a Aretusa, a gente olhava um pra cara do outro e falava, não é possível, custa €1. Não sei quanto euro custava naquela época, mas eu suponho que devia estar custando acho que uns R$4, tá? Então você imagina, de R$30, na nossa cabeça era 4. A vontade era tomar todas as Chimays do mundo. Só que a gente tinha ainda que dirigir, então, não, vamos tomar uma, 2. Bom, o que nos fez ficar lá a tarde inteira? Nem foi a Chimay. Foi o dono do bar que, quando descobriu que a gente era brasileiro, ficou encantado, fez a gente ir para dentro do bar
que era minúsculo, não era muito maior que essa sala aqui que a gente está, de verdade. Mas no fundo, ele tinha uma caixa de acrílico numa prateleira com uma réplica de um capacete do Ayrton Senna. Que legal. Uau. Pô, nós estamos em Chimé, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, na Bélgica, que não é um destino, até hoje não é dos destinos mais comuns de brasileiros passearem, né? Um país que muita gente vai, mas acho que tem muito país antes, né? Na lista da maioria dos brasileiros, Estados Unidos, Portugal, Itália, como você falou. Então nós éramos brasileiros numa cidade que nem é típica de brasileiros passarem, talvez ele nunca tenha recebido um brasileiro ali ou tenha recebido pouquíssimos. Só que ele começou a contar uma história pra gente, cara, que de novo, a história da língua também, né? Porque viajar, quando você vai para um país de língua diferente, tem isso, né? Você não fala aquela língua nativamente, mesmo que os dois falem uma língua em comum, que na maioria das vezes é o inglês, tem o sotaque e tal. Ele contava uma coisa que a gente achava que não era aquilo que ele estava falando. Porque o que ele dizia era, este capacete é do Ayrton Senna, ele me deu. A gente fala, devo estar entendendo errado tal. Bom, qual era a história que ele afirmava? Que o Ayrton Senna, que um dia ele foi assistir uma sessão de treinos, e aí você começa a conectar, né? O autódromo da Bélgica é Spa-Francorchamps, que é realmente um autódromo de treinos pré-campeonato. Então estava uma época de preparação, ele foi lá assistir, porque ele é um apaixonado por automobilismo, e era treinos, e o Senna e os outros pilotos estavam treinando. E aí, segundo eu entendi, a equipe mandou o Senna parar o carro, porque já tinha dado tempo e parece que ele não queria. Ele parou assim o carro, nem foi para os boxes, parou assim, meio contrariado. Olha, e nós estamos... eu sei que talvez a gente vai publicar, vou cometer uma gafe aqui, eu sei que a gente vai publicar isso aqui mais para frente, mas nós estamos gravando no dia 1º de maio de 2024. Eu sei que hoje, certamente você está assistindo, não é esse dia, mas é o dia que está fazendo 30 anos da morte do Senna, né? Olha só. Verdade. Não lembrava desse. Olha que interessante, eu até fiquei arrepiado. Verdade. E eu nem era um super fã do Senna, assim, não gostava muito, mas não era aquele cara mega fã. Mas o cara falava com tanta alegria e o que ele dizia era, ele parou o carro ali numa grama e saiu bravo do carro, né? Tanto que ele nem foi para os boxes, tirou o capacete. E aí ele olhou para alguém na arquibancada e falou, você vem? Toma. E esse alguém era eu. Então o que ele estava tentando dizer para a gente é que ele ganhou aquele capacete do Ayrton Senna. Cara, o capacete estava dentro de uma caixa de acrílico, numa prateleira no alto. Bicho, se ele inventou essa história, parabéns para ele. O storytelling tá incrível. Incrível, Caramba. cara. E a gente saiu dali dizendo, olha que loucura. A gente vem para uma cidadezinha que não é roteiro, mas porque a gente gostava da cerveja. Aí a gente para tomar uma cerveja, acaba ficando a tarde inteira, primeiro pela surpresa do preço, né, e tal, e depois pela simpatia do cara. E a gente descobre uma história incrível que tem a ver com a gente, né, com nós brasileiros. Se você não viaja, como chama o personagem que você abriu o episódio, inclusive? Bilbo. Se você fica como Bilbo, querendo conhecer o mundo apenas nos livros, eu acho que você vai perder algo extraordinário, que é a vivência dessas histórias. Você até pode conhecer o mundo. Tem um programa que eu adoro, vocês devem assistir também, o Brasil ou o Mundo Visto de Cima. Sim, Quem nunca viu pode procurar no YouTube. É lindo, né? Eles pegam ali um helicóptero e tal, e vão sobrevoando regiões e vão contando a história daquela região, os principais monumentos, papapá. É super legal. Uma delícia, é bacana você ter esse conhecimento. Mas eu podia saber tudo da Bélgica. Tudo. Mas eu não ia saber da história do dono desse bar que recebeu um capacete das mãos do Ayrton Senna durante um treino, e ele se dizia um apaixonado por automobilismo. Você imagina o que foi para esse cara receber o capacete do Senna? Sem falar que esse capacete deve valer uma grande fortuna. Né? Uma fortuna. Financeiramente, e você imagina quando você acumula essa história, né? O valor emocional, quer dizer, o valor que esse cara atribui a esse capacete é incrível. Né? E ele poder contar essa história para um brasileiro que senta na mesa do bar dele. Tinha assim uns 3 barzinhos ali. Tava bem vazio, a gente não foi numa época muito comum assim de viagem e tal, e era um dia de semana. Portanto, provavelmente quase ninguém para ali. De fato, não tinha ninguém no bar. Pô, a gente podia ter escolhido qualquer um dos 3 bares. Ok, mas quis o destino que a gente parasse nesse bar, e para nós virou uma experiência incrível, para o dono do bar virou uma experiência incrível, e isso só quando você tira a bunda do seu sofá, tira os pés da sua zona de conforto e vai para um outro lugar. De novo, volto a insistir, a gente está falando muito aqui de viagens internacionais, e claro que elas têm um esforço financeiro, né? E nem todo mundo talvez tenha condições. Cara, vai visitar uma cidade na tua região que você nunca foi. Vai vivenciar uma experiência nova. O poder das viagens, eu acho que mais do que tudo é isso, né? É o que ela te entrega de repertório novo
para a tua vida. Um último ponto aqui, já temperando o cérebro de Sócrates, né? Como a gente costuma fazer quando vai se encaminhando para o final. Eu queria gravar uns 22 programas falando de viagem, cara. Uma vez eu estava dando aula sobre história da música brasileira, a primeira vez que eu comecei a oferecer esse curso. Eu voltei de Portugal e aí fiz um curso sobre isso, aí resolvi oferecer esse curso na escola onde eu me formei, que tinha uns cursos extracurriculares, e na primeira turma, no final ali, né, do curso, o pessoal falou: professor, a gente quer trazer um presente para você. Eu falei: beleza, então é o seguinte, produzam algo, tragam algo que vocês não precisam gastar dinheiro, né? Porque eram jovens ali de 15, 16 anos. Cara, uma menina me trouxe um livrinho que ela falou: eu vou te trazer esse livrinho, mas ele é meu. Eu não comprei ele. Era uma miniatura. Frases sobre viagens. Eu devo ter esse livro ainda, Júlio. Eu lembro de uma frase que me marcou, não vou lembrar as palavras exatas, até porque estava em inglês, mas era algo como: poucas sensações são tão incríveis quanto você acordar e saber que qualquer coisa que os seus olhos irão enxergar dali para frente será algo novo. Quando que você consegue isso? Quando você não está em casa, né? Você viaja para um lugar que você nunca foi. E pode ser uma cidade do lado da sua que você nunca foi. Tudo que você vai enxergar ali, toda a paisagem, todas as pessoas, né, eventualmente até os sabores, mas tudo aquilo vai ser novo para os seus olhos. Então, eu acho que talvez a viagem mais incrível é aquela que você vivencia contato com pessoas diferentes, que você se abre para o novo. E aí, puxa, viagem. Nossa, acho que a minha sugestão é: faça viagens. A gente falou muito de internacional, mas também tem experiências incríveis no Brasil, tá? Eu fui há 2 anos atrás, aproximadamente. Acho que é isso. Fui para Trancoso com a família. Bahia? E aí a gente tava numa praia, a gente desceu à noite, porque eles disseram que tinha sempre uma vibe muito bacana nesse lugar, tá? A gente foi descer na rua e é meio escuro, né? Tem uma iluminação meio âmbar e tal. A gente foi atravessar uma pontezinha, bem de pedestre mesmo, de madeira. Todas elas decoradas com sacos de papel, que a gente colocava feijão no passado. Sabe? Saquinho de meio craft. pardo assim. Isso. Né? Cheio de areia com velas dentro. A ponte inteira, assim. Coisa mais linda. Parecia aquelas coisas de desenho, sabe? É um cenário assim muito marcante. A gente passou a ponte e aí chegamos numa praia. A praia estava vazia, não tinha ninguém. Tinha uns bares e vazia. De repente, parecia que as pessoas estavam saindo de dentro da areia. Começou a surgir muita gente e virou um grande luau. Do nada, cara. Todo mundo vestido de branco, tal. Parecia até meio que um Réveillon, né? E era uma festa de um dia X qualquer. Olha que incrível, que marcou, sabe assim? Do nada, de um negócio meio deserto, ficou tão povoado, a vibe ficou tão em alta, com música, com tudo. Parecia que a gente nem estava no Brasil, porque a gente tem o hábito de, às vezes, não valorizar as coisas daqui do país, né? Que bom você falar disso. Achar que gringo é tudo sempre ter o melhor do que da gente, mas a gente tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Então fica aí a dica para conhecer coisas num país que tem uma riqueza e uma variedade imensa. Julião, qual o lugar, assim, eu sei que falar o mais legal, excluir muita coisa legal, mas assim, o que vem à sua cabeça rápido, o lugar mais legal que você já foi assim no Brasil, que vem assim na memória de maneira fácil? No Brasil? Olha, cara, eu acho que para mim marcou muito a viagem que eu fiz uma vez para o Pantanal. Agora, adolescente ainda, meus pais foram... Meu pai, ele gostava de pescar, ainda gosta de pescar, daí eu fui com ele lá, a gente ficou pescando lá no Mato Grosso do Sul e a gente foi um dia para viajar do Pantanal. Aí eu lembro que foi marcante, assim, a experiência de andar de barco naqueles rios e vendo... Com o piloteiro. Cara, toda aquela beleza natural, assim, foi um negócio... deslumbrante, assim, deslumbrante. Que legal. Eu não posso dizer o mesmo, lembra? Que eu fui desestressado no Pantanal. Fiquei mais estressado do que fui, mas é verdade, tem uma beleza natural muito legal. Mas é legal falar de história perrengue também, né? Mas termina, por favor. Não, eu queria, pra gente finalizando aqui também nossa viagem, eu queria puxar esse ponto que você levantou aí da história você estava na Bélgica, o cara começou a contar a história porque você era brasileiro, né? E ele tinha uma história com um brasileiro também. Então, uma coisa curiosa que acontece em viagem é o seguinte, digamos que a gente está aqui em Campinas, São Paulo agora, se você viaja lá para o Nordeste,
Aí você está lá num hotel, de repente você encontra alguém que é de Jundiaí. Pô, imediatamente você cria uma conexão com a pessoa ali, né? Fala, eu moro perto de você. Tá? Aí digamos que você viajou para Portugal, por exemplo, ou para França, para qualquer outro lugar. Se você encontra qualquer brasileiro, pode ser um brasileiro de Belém do Pará, pô, imediatamente você cria uma conexão com a pessoa, né? Porque você fala, pô, essa pessoa ela é do mesmo lugar que eu sou. Né? E eu achei curioso, uma vez assisti um documentário das experiências das pessoas que foram de astronautas que foram para fora, foram para a estação espacial. E daí eles relatando da conexão que eles criam com o planeta inteiro, né? Porque assim, a gente sai daqui, eu crio uma conexão com outro brasileiro, né? E esse cara que está fora do planeta olhava e entendia aquele planeta como um todo, né? Ou seja, se a gente encontra um outro brasileiro fora do Brasil, você entende o Brasil como um todo. Então, assim, essa conexão com a nossa casa, né? Com a nossa origem, eu acho que ela é reforçada durante uma viagem também. Então... o Bilbo lá, ele saiu na aventura dele, depois ele voltou, mas ele não voltou mesmo. Onde ele morava tinha um significado diferente. E eu acho que isso é uma coisa que acontece com a viagem também. A gente viaja, experimenta tudo isso, mas isso cria uma conexão, não com outro lugar, mas assim, uma conexão até com o seu contexto, né? Com a sua própria casa. Eu vou deixar uma frase do Mário Quintana, que ele fala o seguinte, que viajar é mudar a roupa da alma. Pô, coisa linda, né, cara? Viajar é mudar a roupa da alma. É justamente isso. Você vai lá, você troca de roupa, volta com uma roupa diferente. A sua alma é a mesma, você trocou a roupa da sua alma. Grande Mário Quintana. Mário que era de Porto Alegre, né? E essas viagens, às vezes, domésticas, né? Vou falar aqui de uma cidade do Brasil. Indo para Porto Alegre dar muitos treinamentos, eu conheci um bar chamado Beer Keller, e que era um bar secreto. Um bar que as pessoas, pelo que me explicaram numa primeira vez, só entravam se o dono deixasse. E o dono, depois eu conheci ele, ele era um cara difícil, né? Que não era qualquer um que entrava, não. Você tinha que dizer quem foi que te indicou e ele tinha que saber quem era essa pessoa tal. E nós fomos lá um dia e batemos na porta e ele abriu um vitrozinho assim. Você olha de fora, você não imagina o que pode ter lá dentro. Uma casa convencional. Pois não. Né? Seu Vitório, um beijo. Marido da Dona Gert, um beijo. E aí eu falei para ele, sim, você vem de São Paulo, vim dar um treinamento aqui. Nós estamos fechados. Você não ouve nenhum som lá de dentro. Fala, ué, né? Não, é uma festa privada, alguma coisa assim. Eu falei, não tem som. Eu falei, é que eu só queria conhecer ele. Mas hoje não dá. Eu falei, como é que eu vou voltar para São Paulo amanhã? E lembrei, falei, puxa, eu sou amigo de fulano de tal e tal, que já falou aqui de você. Tá, vocês podem entrar para conhecer o primeiro salão. Você chegou no Beer Keller alguma vez? Fui. É inacreditável. É um lugar, é uma casa que ele foi montando e a casa tem salas secretas, super decorada e tal. Por que eu estou contando do Beer Keller? Além de ser um lugar incrível que tem a ver com cerveja, ele gosta muito de cerveja, então tinha muitas cervejas diferentes e uma quantidade inacreditável de material de merchandising de cerveja. Ali me deu um estalo, cara. Puxa, eu adoraria ter um lugar desse. Dali, eu estava começando a pensar em ter um escritório, mas eu não sabia, será que eu vou montar um escritório? Será que eu alugo uma sala comercial para mim, né? Porque eu estava começando a trabalhar como profissional autônomo. Será que eu alugo uma casa? Cara, e aí veio uma ideia, eu contei para alguém, o cara falou, por que você não aluga uma casa para você, uma casinha pequena e faz uma coisa parecida com o que ele fez, mas só para você e para os seus clientes, para os seus amigos? Eu falei, aí o escritório da consultoria pode ser lá e ao mesmo tempo eu posso receber as pessoas. O Pailu teve o privilégio de visitar no Ipiranga, né? No bairro do Ipiranga, em São Paulo. Até gravei um vídeo quando eu mudei para o interior. Eu gravei um vídeo lá me despedindo da casinha, dizendo, um ciclo aqui está se encerrando. Cara, se eu não tivesse ido até o Beer Keller e vivenciado essa experiência, talvez não tivesse destravado a ideia de aluga uma casinha pequena e faz a coisa que você está com vontade. Né? Essa coisa pode gerar espaço e todo mundo que ia nesse lugar, Júlio. Tanto que a gente chamava esse lugar de casinha. O pessoal falava, aqui é seu escritório. Eu falava, olha, virou a casinha. As pessoas iam lá, se inspiravam e pediram várias vezes emprestado. Teve cliente que quis fazer reunião lá. Teve amigos meus que falaram, Danilo, você vai estar em workshop, né, esse dia? Será que eu posso trabalhar lá da casinha hoje? Numa época pré-home office. Eu falei, claro, pega a chave lá na portaria do meu prédio. E tudo isso por uma viagem absolutamente imprevisível, né? De que eu fosse conhecer esse lugar e quanta coisa vai destravando, né? Eu queria citar uma coisa que não é Mário Quintana, é Pailu Soares mesmo. Entendeu? Que eu internalizei para mim e acho que faz todo sentido dividir com vocês. Pelo menos com todo mundo que está vendo a gente. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é viajar.
Eu explico por quê. Dinheiro a gente ganha e gasta. E a gente pode investir em carro, pode investir em casa, pode investir em roupa, em joias e coisa e tal. Mas quando a gente morre, a gente não leva nada. A viagem, a gente leva as memórias. E isso ninguém toma da gente. Então, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é conhecer o mundo. Começando pelo Brasil, mas conheça o mundo. Se tiver oportunidade, vai ver culturas novas, vai ver história, vai ver pessoas. Isso aí é uma riqueza que não tem tamanho. E, de verdade, expande muito o cérebro da gente. Caixão não tem gaveta, diria o pai do Gil, o cara que ajudou a construir nossa casa. Portanto, leve as memórias das viagens. Boa, boa. Maravilha. É isso. Julião, Ótimo. e aí? Valeu essa viagem? Valeu. Vamos encerrar a viagem um dia, tem que acabar. Eu faria outras viagens, tá? Eu acho que é um tema Porque que eu a acho gente pode que fazer de a novo. gente nem hein? começou a falar de o que de verdade tem aí de experiência. Pô, não falei de com outros Portugal. lugares. Como é que eu não falei de Portugal? Em gente? Portugal tem se quiserem me cobrar depois, tá? Tem uma experiência que eu passei em Curaçao, mas essa Marcar aqui pra gente não essa foi esquecer. perrengue, tá? Perrengue. Mas é uma experiência, não deixa de ser uma experiência e marcou. Então, ó, pra próxima vez que a gente falar de viagem, o Pailô vai falar de Curaçao, eu vou falar de São Tomé das Letras, porque a gente tem que falar de perrengue também. Pensa num perrengue aí, Júlio. Perrengue, assim, geralmente são as melhores histórias, Qual né? foi a frase que no programa anterior... História ruim de viver, ela é boa de contar. né? E as histórias boas de contar, Verdade. Ariano Suassuna, pernambucano, que aliás é um lugar também que tem tanto... Você morou em Recife, não morou, Pailô? Sim. Então o Pailô vai contar histórias de Recife, eu também gosto muito de Recife. Quero falar do Egito, que eu passei uma também situação quero falar muito do Egito, louca lá. muito Você legal. também? Então, ó, tá combinado, Julião. Você puxa essa. A gente daqui algumas semanas volta com Faz uma Viagens nova Parte viagem. 2. Novas É isso viagens. aí. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente em mais um programa. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Obrigado, Valeu! gente. Valeu. É.